Olá, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou professor no curso de Hortas Agroecológicas da Fundac e esse vídeo de hoje é para você que está chegando aqui agora. Vou falar um pouquinho do processo, né, desse curso e da perspectiva que eu venho trazer, né, da perspectiva da agroecologia, né? Então, a agroecologia é uma palavrinha que é nova para muita gente. Esperamos em pouco tempo que seja mais uma das palavras do cotidiano, né, que todos e todas estejam familiarizados com ela. Mas, por enquanto, é uma palavrinha um tanto nova. E ela é a junção da agricultura, do agro, com a ecologia, tá? Agroecologia. Então, portanto, só analisando, né, a questão do nome, a gente já tem esses dois elementos semânticos aí, que fazem parte, que compõem esse conceito, tá certo? Mas antes da gente entrar na agroecologia, eu gosto de dar um passo atrás, porque a agroecologia, ela não é só plantar, né? Não se trata apenas de fazer uma horta, de plantar alface, tomate, né? A agroecologia, ela pressupõe um pano de fundo muito abrangente, muito complexo, muito interrelacionado, né, com diversos fatores. Então, antes da gente entrar propriamente na agroecologia, eu gosto sempre de trazer uma outra palavra que também é nova para um bocado de gente, mas que é uma dos conceitos, né, importantes para a gente se familiarizar, entender, se apropriar, né, desses conceitos, que é a permacultura. Então, a permacultura, aí analisando a palavra também, né, é um conceito que junta a permanência com a cultura. Então, aí temos a cultura da permanência, né, a permacultura, enquanto esse conceito fechado é um conceito trazido, né, condensado, né, pelos australianos David Holmgren e o Bill Mollison. E se a gente analisar cronologicamente, né, a formatação da permacultura, ela surgiu, ela é recente, mas o que ela traz, né, o que ela propõe, sobre o que ela reflete, é muito antigo, né, tão antigo quanto os povos originários, os povos tradicionais, os nossos antepassados, né? Então, faz parte, né, da análise, do olhar da permacultura, considerar, antes de você intervir, né, num local, numa paisagem, na sua casa, no seu quintal, na vizinhança, antes de você intervir, você reconhecer as potências, né, as potencialidades daquele local, o histórico, né, os recursos energéticos, né, que aí no caso são as águas, os ventos, a disposição do sol nas diferentes estações do ano, enfim, aquele solo que tem ali, as vegetações, os animais, o contexto social também é um fator importante de se observar, enfim. Então a permacultura traz muito forte, traz muitos elementos interessantes para se analisar, e elas têm muita relação, né, entre elas, né, a agroecologia com a permacultura. Pessoalmente, eu entendo, né, isso vai variar de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Pessoalmente, eu acredito que a agroecologia, enquanto uma ciência, ela veio antes da permacultura, mas eu coloco no processo, no cronograma do meu curso, ela primeiro, porque ela traz muito didaticamente, né, esses outros elementos para a gente observar, né? Então, ela é bem abrangente, né? Faz parte da permacultura a análise dos materiais naturais para construção, né? Aí a gente tem um campo muito interessante que é a bioconstrução. A gente tem o saneamento ecológico, que é um outro campo muito interessante, né? Do manejo das águas, enfim. E a agroecologia, ela entra, né,
especialmente, né, ela trata especialmente desse campo da produção de alimentos, mas não só, né? Então, a permacultura ela está balizada, né? Ela está sustentada em três pilares, né? Que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com o ambiente e a partilha justa. A agroecologia também está sustentada e balizada em três princípios: o cuidado com as pessoas, o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade financeira, né? Então tem o cuidado com esse âmbito econômico, né? Que aí faz uma relação interessante com a partilha justa, né? Que a permacultura traz. Então a agroecologia, ela tem um pano de fundo, ela pressupõe toda uma forma de entender e de se relacionar com a própria natureza, né, ao nosso redor. Na verdade, não é a natureza ao redor, é o olhar de que nós somos natureza, né? Não tem essa separação do ser humano e a natureza, né? Nós somos natureza, nós somos partes integrantes e indissociável do sistema vivo, né, que habita o planeta Terra coletivamente, né? A permacultura traz uma análise muito interessante, por exemplo, dos padrões expressos em formas, né? Então, por exemplo, o padrão espiral, que a gente vê em vários elementos da natureza, né? Em conchas, em vórtices, que a gente vê na previsão do tempo, né? Vórtices nas nuvens, vórtices nas águas. Cada um de nós temos o nosso moinho aqui no topo do cucuruto, não é? Outros padrões, dodecaedro, padrões de mandalas, né? Padrões simétricos, padrões assimétricos, enfim. Esse estudo dos padrões, né, através das formas é muito interessante, né? Que a permacultura traz, por exemplo, a geodésica, enfim, tem vários. Mas temos padrões invisíveis também, né? A natureza se expressa através de leis que causam esses padrões, né? E tudo isso está por trás do entendimento da agroecologia. Ela não tem isso sistematizado, né, como a permacultura traz, mas está ali, né? E então é interessante a gente observar que agora, né, a agroecologia ela também é uma palavra relativamente nova, né? Temos aí vários expoentes, né, da agroecologia no mundo. Miguel Altieri, eu considero um dos mais importantes, né, principalmente para o mundo, mas principalmente para a América Latina. E a gente tem aqui no Brasil a Ana Primavesi, né, maravilhosa. E se a gente olhar para a obra dessas pessoas, a gente vai entender um aspecto fundamental da agroecologia, que é olhar para o solo. Então, a matriz fundamental de olhar e de atuação é o solo, que é um sistema vivo e complexo, né, e diverso, né? Porque a agroecologia não se trata de uma hortinha num vaso, ou que seja uma hortinha num condomínio. Como diz uma célebre frase aí de uma agricultora, né, do MST, agroecologia não é vasinho no apartamento. E ela diz essa frase com muita sabedoria, mas como uma provocação também, porque precisa ter uma conjunção aí de fatores, né, que caracteriza a agroecologia, né? Então não é só usar um adubo natural, né? Não é só plantar o seu alimento, né? Precisa de ter embutido aí uma relação, né, um valor moral na relação com as plantas e com o seu entorno, que envolve ambiente, né, a dita natureza e as pessoas, né? Então não adianta você, por exemplo, né, ter uma plantação super ecológica e escravizar
os trabalhadores ali, enfim. Então, a agroecologia ela tem uma série de aspectos morais, de valores, né? No trato, no relacionamento e na perspectiva, né? Com a natureza e com os seres humanos, enfim, com todo esse ambiente complexo e diverso, que é importante eu considero importante, né? E trago nesse curso esse processo, né? Esse caminho e esse olhar que eu acho tão importante para esses nossos dias, né? A pandemia está aí mostrando para a gente, dentre várias coisas, de que a forma de produção de alimentos e, portanto, a cultura alimentar, ela tem um impacto gigantesco na nossa vida, né? Quer tenhamos consciência disso ou não. Então é importante que nesse momento, especialmente nesse momento, a gente olhe para isso com carinho, com atenção, né? Tentar aprender coisas boas desse momento tão difícil e tão importante, né, desse nosso tempo. Tá certo? Então, bora lá, que esse papo tá só começando.